Que a paz do Senhor, a luz do discernimento chegue a nós, porque nós enfrentamos, todos nós, as repercussões dos nossos atos, não é? Sentimos também as repercussões daqueles que se distendem e se dilatam numa sociedade. Cada um de nós num percurso kármico próprio, sofrendo os efeitos daquilo que fizemos e ainda sofrendo os efeitos de cada pensamento e de cada atitude nossa, não é? Assim, todos nós estamos envolvidos em labirintos de conexões fluídicas, não é? De vibrações. Vibrações que surgem de cada pensamento, sejam eles positivos ou negativos, mas que ficam condensadas estas vibrações, trazendo bem-estar ou mal-estar a cada ser. Assim, amigos, em cada alastramento de cada ser, alastramento verbal, mental ou visual, ou mesmo dos gestos, as atitudes, nós é que iremos recolher tudo isto e vamos penetrar em nuvens de moléculas edificantes e positivas ou em mares de impurezas e viciações, não é? E tudo isto vai nos trazer sob afinidades. E que afinidades nos trazemos? Em que tipo? Que tipo de idealismos trazemos em nós? Portanto, essas vibrações deletérias e fluidos perniciosos, eles adentrarão nas paredes carnais e perispirituais que estiverem à disposição em semelhança de aspectos e estruturas. Por quê? Porque as viscosidades mais facilmente se tornarão maleáveis contornos às semelhantes em conteúdo e massa. Exatamente. Há uma possibilidade maior de penetração nos corpos das criaturas encarnadas por estarem ainda sob suas mazelas. Então, já no que se refere às constituições, mas bem armazenadas, esses fluidos deletérios, destes que trafegam neste oceano de ideias e atos, eles custarão a se sintonizar. Por quê? Por serem essas criaturas, estruturas mais limpas, e já se trazerem sob os limos e viscosidades. Então, assim, não existirão tantas aberturas para que acúmulos negativos se reúnam e se firmem nesses corpos. Irmãos, nós somos filhos de um mesmo Criador. E para que consigamos viver neste oceano de múltiplas variedades de formas, nós precisamos limpar as nossas vestes carnais e espirituais, obsequiando-nos com aspirações mais sublimes, ofertando-nos em palavras mais amenas, trazendo-nos em pensamentos mais equilibrados e, logicamente, em mentes mais organizadas. Então, diante destas tantas possibilidades e envergaduras que são trazidas à dilatação, que são nossos corpos, nossas vivências, será necessário ver os potenciais que retemos, analisar esses potenciais, dilatá-los, como também olhar essas dinâmicas negativas que produzem em nós, sim, aquelas versões deletérias do passado que persistem quando falamos, quando pensamos ou quando agimos. Nós temos que observar tudo isso. Então, ter atos obsequiosos,
reduzir as nossas palavras, empregando-as numa forma de comunicação mais respeitosa e amiga, será um dos manuseios pretendidos e necessários ao nosso crescimento. Exatamente. Por quê? Porque a voz de cada criatura que se traz em exposição, eu diria, neste oceano vivencial de águas turvas, ela precisa ser trazida a maiores reflexões. A nossa voz precisa ser observada. Por que reflexões? Amigos, nada mais justo que reconhecer que cada um de nós, na nossa responsabilidade de viver, nós precisamos refletir antes de qualquer espécie de comunicação, de verbalização. Porque os verbetes lançados, as orações conjuntas, as atitudes ativadas e qualquer mensagem mental são pontos de comunicação de grande responsabilidade e que irão registrar em nós, como também no meio em que vivemos, todas as influências, positivas ou não, que se irão acumular e se refletir onde? Em nós e na atmosfera que estiver ao nosso redor. Portanto, todas estas vibrações enviadas a estruturas e ambientações passarão a fazer parte de várias texturas e atmosferas, ampliando deste modo a nossa responsabilidade e também nos tornando em efeitos semelhantes que se agregarão à nossa estrutura carnal e espiritual, exatamente numa repercussão da mensagem que nós mesmos lançarmos. A fonte impura ou positiva estará em nós sempre. Como vem, a lei de causa e efeito é um registro que percebemos na própria natureza. Assim instalar em cada criação, por quê? De que forma? Por absorção e por afinidade. Então, os obséquios lançados por nós a todos os instantes do nosso viver não serão bajulações a se efetivarem, mas sim pretensões que devem ser observadas, com objetivos de crescimento e lapidação de nós mesmos, para que possamos conjugar ideais e estarmos envolvidos em performance, sem acrescentarmos, entre aspas, mais sal ao oceano em que vivemos, fecha aspas. Por quê? Porque o excesso de sal azedará o nosso viver, nos cumulando de condensações ásperas e negativas, além de carregarmos um peso maior no nosso pacote kármico. Pensando assim, queridos amigos, obsequiemo-nos com aspectos mais suaves, com palavras mais amigas, com olhares mais humildes. Obsequiemo-nos com pensamentos mais bem delineados e atitudes pensadas, para que possamos receber estas mensagens, estas mesmas formas de repercussão em nossa direção. Pensemos se sabemos falar e nos dirigir suavemente a irmãos. Vamos observar a nossa mente e ver se estamos nos trazendo sob formas equilibradas na condução dos nossos pensamentos. Observemos se as nossas atitudes são respeitosas, ponderadas, se as imagens que passamos de nós mesmos estão sendo de simplicidade, de humildade, de amizade. Qual será a nossa imagem, amigos, diante de irmãos de caminhada? E, diante de nós mesmos, o que podemos visualizar? Estas, amigos, são algumas interrogativas a nos serem dirigidas
para que possamos ter formas mais suaves e obsequiosas na lida com as criaturas que nos rodeiam. Bem, tudo isto é para que possamos refletir e que ousemos, sim, alcançar os tantos obséquios que o Criador nos traz, que nos expõe, e tentar retornar, dar um embasamento maior a tudo isto, trazendo-nos sob obséquios maiores de amor, de simplicidade e humildade, dilatando os nossos irmãos, estas mesmas formas obsequiosas de ser, de sentir e de pensar.